Salve progressistas, eu sou o Clayson. Nós temos inúmeros vídeos da Jovem Pan aqui no canal. Vídeos sobre a rádio, vídeos sobre o comportamento da rádio nas redes sociais, vídeos sobre os opinadores de política na Jovem Pan, vários vídeos. Um dos principais é quando a Jovem Pan, naquele momento da CPI da Covid, né, a CPI do genocídio, eles estavam desmonetizando canais como o nosso aqui, dizendo que eram deles os vídeos que a gente colocava os trechos da CPI, que na verdade não eram deles, é da TV Senado, e a TV Senado tem um canal aberto, qualquer pessoa, você, eu, qualquer um pode utilizar o sinal da TV Senado. A Jovem Pan dizia que era dela e desmonetizava os nossos vídeos, e com isso ela prejudicou muito a nossa cobertura da CPI da Covid. Nós temos vídeos aqui, por exemplo, em que o Augusto Nunes para o Pingos nos Is para falar mal de mim, para dizer que vai me processar. Colocamos esse vídeo aqui porque em um dado momento o Augusto Nunes coloca uma fala que dá a entender que ele está defendendo o fascismo. E aí nós fizemos um vídeo aqui, e aí ele para o Pingos dos Is para falar o meu nome lá de maneira estranha, né, para dar uma de migué, e fala que vai me processar. Mas eu acho que um dos principais vídeos deste canal é o vídeo em que nós falamos sobre a Ana Paula, do vôlei, e a gente explica o que aconteceu com uma fala que ela proferiu nesse mesmo programa, nos Pingos nos Is. Na ocasião, a Ana Paula, ela utilizou a morte de uma adolescente que tinha uma doença grave para dizer que ela havia morrido em função da vacina. Numa estupidez gigantesca, indo contra a vacina, ela utilizou a morte dessa criança. Naquela ocasião, o Bolsonaro disse que tinha visto a Ana Paula do vôlei denunciar que haviam crianças que estavam morrendo com a vacina aqui no Brasil. E ele orientou, então, o ministro da Saúde a passar para o Brasil uma orientação para não vacinarem crianças. O resultado foi que vários estados e municípios realmente deixaram de vacinar. Por um período, depois foi descoberto que a criança não morreu em função, uma adolescente, ela não havia morrido em função da vacina, ela já tinha uma doença grave, morreu pela doença que ela já tinha, não tinha nenhuma ligação com a vacina. Mas naquele período, muitas crianças e adolescentes deixaram de ser vacinados no Brasil inteiro. O que significa que uma fala da Ana Paula pode ter levado crianças e adolescentes à morte. Então, veja bem, é muito mais do que uma questão de liberdade de expressão, muito mais do que uma questão de opinião ou qualquer coisa. É uma questão de vida ou morte, nesse caso, morte. Então, você consegue compreender a gravidade do que a gente fala e do que a gente diz quando a gente mostra claramente o perigo do negacionismo, o perigo de defesas como são feitas diariamente por esse programa, Pingos nos Is, e também por outros programas da Jovem Pan? Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu em relação ao processo do Casagrande e da Ana Paula Henke. Eu vou explicar para você os detalhes aqui. Só que antes eu quero lembrar, hein? Você já estava esquecendo, eu estou te lembrando para você dar esse like aqui. Por favor, dê esse like no vídeo. A gente precisa dessa força. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita. Por favor, é muito importante para o canal o seu like e a sua inscrição. Vou explicar para você em detalhes o que aconteceu. Eu vou, inclusive, trazer aqui, vou deixar na descrição, a decisão da juíza sobre esse processo. A Ana Paula, ela processou o Casagrande e a Rede Globo, um processo de R$100 mil, para dizer que ela estava sofrendo problemas. Ela estava pedindo uma reparação de dano, porque, segundo ela, além da humilhação, ela estava sentindo muito sofrimento e dor em função das declarações que o Casagrande fez no seu blog. Ele ainda estava, agora ele está no UOL, na ocasião ele estava na Globo, tinha um blog no GE, no Globo Esporte. A verdade é que o Casagrande falou estava sim sendo muito consonante com aquilo que muitos estavam falando a respeito dessas declarações que a gente pode até classificar, na minha opinião, como declarações neofascistas. Declarações que deixam claro um intuito extremamente agressivo
E o Casagrande escreve isso em função do fato dela diariamente, nesse período todo, ela ir até a Jovem Pan exclusivamente para defender o Bolsonaro, assim, sem nenhum critério. Não há critério para a defesa do Bolsonaro. E, de certa forma, defender aquilo que o Bolsonaro defende. Então o Casagrande fala sobre a questão do armamento, fala uma série de questões. No texto, que eu vou deixar aqui para você na descrição, depois você dá uma olhada, o Casagrande ele diz o seguinte: peço desculpas por ter posto no meio de vocês, e por muito tempo, uma pessoa intragável, prepotente, arrogante, defensora de armas, que se disfarçou como jogadora de vôlei. E o texto do Casagrande, sim, ele foi um tanto quanto pesado nesse aspecto, ele traz realmente uma revolta, mas essa revolta é a revolta de todos os brasileiros que têm alguma consciência, que têm alguma, sabe, algum critério, alguma forma de pensar a respeito de tudo o que está acontecendo. A Jovem Pan, durante todo esse período de pandemia, ela foi clara, ela foi direta para, na verdade, defender o indefensável. Ela foi contra as ações que visavam proteger a vida das pessoas. Eu quero que você preste atenção neste gráfico. Esse gráfico, ele mostra a pior resposta à pandemia do mundo. O Brasil está em primeiro lugar. É o pior país do mundo. Esse aí é o total de mortes por milhão dentre as 21 maiores economias do mundo. E é lógico, ali você vê o Brasil e outros países negacionistas. É claro, é óbvio. Os que estão na frente aí, os que estão lá, Estados Unidos, como você está vendo aí, Itália, esses países são os países negacionistas, que não souberam lidar com a pandemia. O Brasil é o pior país no mundo para lidar na pandemia. Nós estamos em primeiro lugar. Então, nesse período todo, a Jovem Pan esteve ali do lado. Você vê, nós estamos citando aqui um exemplo de anti-vax. Eles são anti-vacina. Eles levaram lá pessoas que depois morreram de Covid. Há um médico, e eu tenho um respeito em não citar o nome do médico, até em função de respeitar a própria família, e ele faleceu. Mas esse médico, ele ia direto lá na Jovem Pan para ir contra a máscara, vacina, os cuidados de lockdown, os cuidados que eram necessários durante a pandemia. Esse médico morreu de Covid. E ele chegou a dizer lá, muitas vezes, que não mataria tanta gente a Covid, que não era tão grave, que a situação era muito semelhante a uma gripe, aos problemas que as pessoas já morriam de gripe no país e tudo mais. Ele morreu de Covid. E as pessoas simplesmente que difundiam as imagens, até hoje a Jovem Pan deixa imagens desse sujeito lá no ar, eles simplesmente fingiram que nada aconteceu. A revista Piauí, ela fez uma reportagem que eu considero espetacular, é uma das melhores reportagens sobre a Jovem Pan que foram realizadas. A gente teve também um trabalho muito bacana no Greg News, que também retratou. Eu vou deixar aqui o link para o Greg News e vou deixar o link para essa reportagem da Piauí deste mês. Essa reportagem é deste mês. Inclusive, para ilustrar essa reportagem espetacular, eles colocam um vídeo de como era o comportamento dos apresentadores, dos opinadores de notícia no Pingos nos Is, antes e depois. Então, por exemplo, o que acontecia quando o Moro estava com o Bolsonaro? O Moro era um herói, era colocado ali como um sujeito acima de qualquer suspeita, uma sumidade. Era impressionante os elogios para o Moro. Quando o Moro sai do governo Bolsonaro, ele passou a se tornar a pior pessoa do mundo, um traidor e uma série de coisas. E eles colocam ali esses momentos, né, esses dois momentos. Eles falam, por exemplo, no momento em que havia o indulto do presidente para algumas pessoas. Então, todo mundo revoltado, não pode ter indulto, o que acontece com esse indulto, que é uma loucura. E aí eles metem um pau, falam que o presidente não é o super-homem, que ele não pode dizer isso, que aquilo é errado e tudo mais. Estou colocando nas minhas palavras, eu vou deixar o vídeo para você ver como eles realmente falam nas palavras deles. E aí depois eles defendendo o indulto que o Bolsonaro deu ao Silveira.
Que aí já virou, aí o indulto é a melhor coisa que tem, que é importante, não, que faz parte da democracia, que tem que ter sim, que é um direito do presidente e tudo mais. Então, e tem outros assuntos lá também, contra e a favor do STF, enfim. É importante você ver como que é essa mudança de narrativa que eles têm e como que a cara de pau é muito grande, porque são as mesmas pessoas falando coisas distintas, diferentes sobre o mesmo assunto. Então vale muito a pena você acompanhar. Eu vou deixar aqui também na descrição a decisão da juíza sobre esse caso da tentativa, né, da Ana Paula do Vôlei processar o Casagrande e a Globo. Ela perdeu, né, vai ter que pagar inclusive R$10 mil como custas, 10%, ela processou em 100 mil, vai ter que pagar R$10 mil, perdeu R$10 mil e perdeu o processo. Ela pode recorrer, não sei se vai recorrer, mas eu vou deixar também a decisão na íntegra aqui para você, o documento com a decisão da juíza, dizendo, olha, você é uma pessoa pública, e eu acho engraçado porque num dado momento a gente percebe que essas pessoas, eles defendem a liberdade de expressão, defendem que você fale mal do jeito que eles falam, né? Eles ficam o tempo todo mentindo a respeito da esquerda, a respeito do PT, do Lula, eles ficam o tempo todo mentindo, mas quando fala a respeito deles, não, aí não pode falar, aí eu vou processar em R$100 mil. Então é aquela coisa de dois pesos e duas medidas. Na minha opinião, na minha humilde opinião, a Jovem Pan é um câncer para o Brasil, um câncer para a comunicação no país, um câncer para a radiodifusão. Eu comecei no rádio, trabalhei muitos anos no rádio. Para mim é algo assim ofensivo. Eu que trabalhei tantos anos em televisão, em rádio, trabalho com a comunicação. Para mim é ofensivo que a Jovem Pan esteja fazendo esse papel horrível que ela tem feito. Então vale a pena você acompanhar aqui na descrição os links que eu vou deixar para você. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha da Jovem Pan? Coloca a sua opinião aqui, se é a favor, se é contra, desde que você não fale palavrões ou não fique atacando as pessoas aqui, a sua opinião não vai ser apagada nem nada, vou deixar a sua opinião aqui, a favor ou contra, mas eu quero saber o que você pensa desse papel da Jovem Pan. E não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é fundamental para que outros brasileiros como você possam acompanhar o material que a gente desenvolve todos os dias aqui, todos os dias, ou quase todos os dias a gente está aqui, né? Tem um dia ou outro, mas a gente procura estar todos os dias trabalhando para você. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, se você não é inscrita. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude por intermédio do nosso Apoia-se. A gente tem a campanha do Apoia-se e nós temos pessoas que, olha, é R$8, é R$7, R$35. Você pode nos ajudar para que a gente continue o nosso trabalho. A gente precisa disso. Já mostrei aqui para você os últimos vídeos do canal. A maioria dos vídeos, metade dos vídeos são desmonetizados. O que significa que a gente fez um trabalho aqui que somente a sua ajuda é que compensou o nosso trabalho. Então é muito importante que você nos ajude. Você pode nos ajudar por intermédio do Pix, está aqui o endereço do Pix. Qualquer valor, se você puder, claro. Se você não puder, você ajuda quando você puder. E se você quiser, né? Então qualquer valor você pode nos ajudar pelo Pix. Grande abraço, tenha uma boa semana. A gente se encontra numa próxima.